Essa é uma questão que nós trabalhamos um tema polêmico que envolve a questão de raça no mundo, mas principalmente no Brasil. A ideia de uma eugenia, a ideia de uma sociedade eugênica ou eugenia, que é uma tentativa de embranquecer a população, como fala o final do texto. Uma tentativa racista de combater o atraso social de um país através do embranquecimento de sua população. Essa doutrina foi muito famosa no início do século XX no Brasil e teve grandes adeptos dentre os maiores pensadores brasileiros à época. O enunciado, então, da questão nos diz: a ideologia do branqueamento a que o texto se refere está diretamente associada à perspectiva do... O que então está por trás da lógica de branquear a população brasileira? É sempre importante lembrar que esse branqueamento veio vinculado no Brasil a uma prática comum ao trabalho, dentro do fim da escravidão do século XIX, a uma prática de substituição da mão de obra. Chegaram ao Brasil alemães, italianos, até mesmo japoneses, na tentativa de embranquecer a população. Esse embranquecimento da população tem a ver com, letra A, o darwinismo social, que julgava a herança africana benéfica para a genética europeia. A herança africana do darwinismo social, de forma alguma, é benéfica para a genética europeia. É ao contrário, o africano prejudica o gene branco europeu, que é positivo para os africanos se desenvolverem. Portanto, a alternativa A é falsa. Letra B. Democracia racial, que defendia a existência de um Estado igualitário entre brancos e negros no Brasil. Essa ideia de democracia racial, que esteve muito vinculada ao pensamento de Gilberto Freire, mostra uma certa igualdade, sim, entre brancos e negros no Brasil, ou tenta defender que o Brasil não foi tão preconceituoso quanto em outros continentes que também tiveram problemas com o racismo. Mas essa lógica de democracia racial não se insere em nada sobre o darwinismo eugênico que o texto base nos mostra. Portanto, a letra B é falsa. Letra C. Higienismo racial, que pregava a necessidade de exterminar em curto prazo negros indígenas do território brasileiro. Existiram, sim, pessoas no Brasil que defendiam o extermínio de negros indígenas no Brasil. Mas a prática do branqueamento da população, da substituição de mão de obra, é algo feito a longo prazo. Então nós não temos a presença de um curto prazo desse processo. E esse nome higienismo racial não era colocado à época. Portanto, a C tem até uma certa ideia correta, mas não dialoga com a política de branqueamento da população que foi feita, o que a torna falsa. Letra D. Miscigenação racial, que se associava ao sincretismo religioso herdado das relações interculturais durante o período colonial. Prestem bem atenção que miscigenação é justamente o contrário de eugenia. A miscigenação, a relação entre genes. A eugenia, a separação entre genes. Então, de forma alguma, a prática eugênica pensa a miscigenação, o que torna a alternativa D falsa. Letra E. Racismo científico, que explicava o atraso brasileiro pela presença de grupos raciais inferiores. A busca de branquecer a população é muito simples. O negro é visto como inferior, e como inferior ele tem que ser substituído pelo homem branco para que a nação brasileira se desenvolvesse. A alternativa E está correta e é o único gabarito que pode ser marcado.